Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone, meu WhatsApp, está aí, 99DDD e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato por esse telefone, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente. Ou então você entra aí, através desse QR Code, no grupo, eu autorizo você entrar lá, e você vai receber então toda semana gratuitamente. Esse grupo não é de bate-papo, só eu posto lá o material da Escola Bíblica Dominical toda semana. Se você deseja nos convidar para estarmos aí pregando, ensinando, dando aí palestra, um congresso de Escola Bíblica Dominical, um seminário, ou pregando em outros assuntos, ganhando almas, orando para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, curadas, libertas. Então, nos convide. Nós estamos sempre pregando, sempre estamos ganhando almas e Jesus tem curado muita gente, libertado, salvado e batizado muitos com o Espírito Santo. Então, nos convide, estaremos aí. Neste trimestre, nós estamos estudando nas revistas da Betel Dominical Adultos, com o tema Os 10 Mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Nós temos como comentarista deste trimestre o bispo Samuel Ferreira. Já estudamos na lição 1 os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. Na lição 2, não terás outros deuses diante de mim, adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Na lição 3, não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Na lição 4, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. E hoje vamos estudar a lição 5, lembra-te do dia de sábado, administrando com sabedoria o trabalho, descanso e devoção. Na lição de hoje estaremos estudando os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, interpretando o dia de sábado. Tópico 1, subtópico 1, o princípio do sábado. Tópico 1, subtópico 2, o sábado na visão dos mestres da lei. Tópico 1, subtópico 3, o sábado na visão de Jesus Cristo. Tópico 2, entendendo o descanso dado por Deus. Tópico 2, subtópico 1, Deus concluiu a obra da criação. Tópico 2, subtópico 2, precisamos descansar. Tópico 2, subtópico 3, descanso e adoração. No tópico 3, algumas lições e esclarecimentos. Tópico 3, subtópico 1, lembra-te do que Deus preparou para os fiéis. Tópico 3, subtópico 2, por que domingo e não sábado? Tópico 3, subtópico 3, princípios preciosos para o nosso viver. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. O texto áureo da lição está em Marcos 2, 27, que diz: E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Devido então à escravidão dos judeus pelo sábado, as exigências feitas pelos seus líderes, a guarda do sábado sendo feita por obrigação, não para ter realmente um descanso, um alívio do trabalho, ou com o objetivo de agradar a Deus. Ao invés de ser isso, estava sendo um dia como um fardo pesado colocado sobre os judeus pelos seus líderes religiosos. Passou a ser um motivo de autojustificação. Pela guarda do sábado, acreditavam estarem salvos, como é hoje, os adventistas, por exemplo, que colocam o sábado até acima de Jesus. Se não guardar o sábado, não está salvo. Então Jesus diz bem claro, o sábado foi feito por causa do homem, para benefício do homem e para o homem ter um dia que
que ele pudesse se dedicar à adoração a Deus, sem ter a necessidade de estar trabalhando o dia todo. Então assim, aquele que dizia, eu não posso ter um dia para me dedicar a Deus porque eu trabalho todo dia. Então ele poderia ter um dia, separar um dia para esse dia ele se dedicar totalmente a Deus. Os judeus estavam vivendo na escravidão e lá trabalhavam sem parar. Não tinha nenhum dia de descanso. Eles estavam no Egito como escravos. Agora, então, Deus vai instituir um dia para eles descansarem, porque senão eles manteriam o mesmo ritmo quando entrassem na Terra Prometida. Trabalhariam como escravos de si mesmos, sem nunca ter um dia para se dedicarem à adoração a Deus. Hoje nós encontramos pessoas na igreja, que dizem que não tem tempo, para se dedicarem a Deus. Trabalham todos os dias e nunca acham tempo para Deus. Então, na verdade, estão cometendo um pecado, porque deveriam separar pelo menos um dia para estarem meditando na palavra de Deus, adorando a Deus, Um dia de consagração realmente a Deus, um dia para trabalhar também para Deus agora, e não para si próprio, e nem para ganhar dinheiro, mas para servir a Deus, pelo menos um dia por semana. Porque quem não para nem um dia é porque já é escravo agora do seu trabalho, é o escravo de Mamon, na verdade. E nós temos visto muita gente assim, Pessoas, por exemplo, que trabalham em supermercados, em shoppings, em bares, e em muitos setores. A pessoa acha que tem que trabalhar todo dia mesmo. Não tem nenhum dia de descanso. E deve tomar cuidado. A não ser que se levante aí, então, um horário que era para dedicar ao sono, Então ele vai ter que se dedicar a Deus nesse horário. Inventar aí um horário, pelo menos aí umas 2 horas, Vai orar, aí vai meditar na palavra de Deus, ler, estudar a palavra de Deus, adorar a Deus. Então ele vai ter que ter pelo menos esse momento aí, senão ele não vai aguentar, não vai permanecer na sua fé. Então veja que nós nos beneficiamos deste dia que Deus deu para descanso. Agora, não existe ordem para a igreja guardar sábado. Nós não vamos ver Jesus dando tal ensino. Não vamos ver os patriarcas guardando sábado. Não vamos ver a igreja, Aí, através de Paulo, por exemplo, tendo alguma ordem para guardar o sábado. A verdade aplicada diz: priorizemos com confiança e alegria momentos para adorar ao Senhor, buscá-lo de coração e cultivar a comunhão com Ele. Então é necessário que nós procuremos ter, assim, momentos dedicados exclusivamente a Deus. Então, momentos de leitura bíblica, de oração, Fazer um devocional, um culto doméstico. Termos algum horário, algum momento, todos os dias, para nos dedicarmos a Deus, falarmos com Deus, ouvirmos a voz de Deus falando conosco. Seria muito importante podermos congregar, pelo menos um dia por semana, Congregar, ouvir ali a pregação do Evangelho, a correção do Senhor, é muito importante. Textos de referência. Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que deles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então vemos que a referência é ao dia 7º da criação aí da terra, Da restauração de toda a terra, da criação das árvores, dos animais, dos astros, do ser humano. Então,
Então, aquele dia que Deus, olhando, vendo que estava tudo criado, então ele cessou a sua criação. Deus não se cansa, portanto, não precisava Deus descansar. E aí, a referência não é esse descanso como nós temos hoje, né? Nós achamos assim, trabalhamos, então nos esforçamos muito, sobrecarregamos aí o corpo físico, né? Estamos cansados, também a parte emocional, a parte espiritual, então cansamos, aí temos que descansar um dia. Não é isso que está implícito aí. Descansou aí está dizendo que estava tudo criado, então agora haveria uma interrupção nessa criação. Mas Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, então Deus não se cansa, Deus não para de trabalhar. Então aí a referência é a termos pelo menos um dia para nos dedicarmos a Deus. Lembrando que depois veio a lei, agora a lei foi uma ordem dada aos judeus especificamente para guardarem esse dia, porque eles estavam acostumados a trabalhar todos os dias no Egito como escravos. Agora Deus está lhes dando um dia para que eles pudessem se dedicarem totalmente a Deus. Introdução. Há muitos comentários sobre o quarto mandamento que tem sido causa de discordância e confusão na mente de muitos, por não considerarem toda a palavra de Deus para o entendimento apropriado. Assim veremos na presente lição o que a Bíblia revela desde o princípio da criação, passando pela entrega dos 10 mandamentos, o entendimento dos mestres da lei e o ensino de Jesus Cristo, os escritos apostólicos e finalizando com algumas lições que podemos extrair a partir do presente estudo. Então existem aí os extremos, né? E aí vamos ver várias religiões que existem por aí hoje que colocam o sábado como até aí o principal motivo de salvação ou condenação das pessoas, por incrível que pareça. Passou o dia de sábado a ser mais importante que o próprio Jesus Cristo. Então temos aí a igreja hoje, né, que ficou famosa aí devido principalmente a um arqueólogo, e muito crente está até assistindo as coisas que esse homem fala, ensina por aí, que são totalmente errôneas, né, contrárias à palavra de Deus, contrárias ao entendimento correto das Escrituras, e muita gente está indo por esse caminho errôneo. Então tomemos cuidado, porque não é porque tem um programa na TV ou alguém adquiriu fama que quer dizer que ele está certo. Então temos hoje aí duas vertentes religiosas, né, que estão fazendo muito sucesso e estão atrapalhando muito a igreja. Estão descontinuando a fé de muita gente. Temos como principais aí duas, né? Aí o calvinismo e o adventismo. Então essas duas aí têm retirado muita gente da verdadeira fé, tem desviado muita gente da verdadeira fé. Tomemos cuidado, porque os dias, cada dia vão piorando, cada dia mais as pessoas vão sendo enganadas. E às vezes a pessoa nem sai da igreja, mas começa a destilar veneno entre os outros irmãos dentro da igreja, coisas que aprendidas com essas pessoas. E aí vão minando a fé das pessoas. Pode ver que nós não temos hoje nem mais a metade dos crentes batizados com o Espírito Santo. As escolas bíblicas dominicais hoje não têm nem a metade do que tinha há 30, 40 anos atrás. Então veja que eles estão tendo êxito, estão minando a igreja e os líderes parece que não estão percebendo isso. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas 5,4 diz, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então veja,
aqueles que procuram se justificar através da guarda da lei, está caído da graça. Veja bem, se desviou da graça de Deus. Está vivendo debaixo de engano, está vivendo no pecado, na verdade. Está perdendo a justificação em Jesus Cristo para tentar se justificar pela guarda, por exemplo, de um dia. Tópico 1. Interpretando o dia de sábado. No mundo capitalista, onde o tempo é escasso para tudo, inclusive a família, o quarto mandamento nos instrui a resgatar a ideia de priorizarmos um tempo para descanso, lazer, adoração, como expressão de nossa plena confiança no Senhor e gratidão por seu constante cuidado. Então, vivemos hoje um tempo do capitalismo selvagem, né? As pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro e trabalham como escravos desse dinheiro. Então, trabalham cada dia mais, não param mais. Então, não existe mais um dia para falar assim, esse dia não trabalha ninguém mais. Não, sempre estão trabalhando. Tem aí, por exemplo, os shoppings, os supermercados, né? As farmácias e vai por aí afora. São lugares que nunca se fecham. São lugares que as pessoas são escravizadas pelo trabalho. E se o crente não tomar cuidado, ele entra nesse mesmo ritmo. Por quê? Por causa do consumismo. A pessoa tem que comprar. Todo mês lança um celular novo, uma televisão nova, um carro novo, uma moto nova e vai por aí afora, né? Os móveis e tal. A pessoa vai vendo aquelas coisas na TV, nos comerciais e vai sendo atraído e tal. E cada dia quer possuir mais e mais e mais, né? Aí vem as roupas, vem as bijuterias, vem aí os cosméticos. Então a pessoa vai se tornando escravo dessas coisas e cada dia tem que trabalhar mais para adquirir mais e mais coisas. Os filhos são educados pela TV, na maioria das vezes, né? Não recebem mais uma educação religiosa, né? Indicando, mostrando, explicando sobre Deus. Os pais trabalham até aos domingos, não levam seus filhos para a escola bíblica dominical, não levam para o culto, né? Não acham mais tempo para nada. Aí, o que acontece? Vão criando pessoas sem Deus. Tem apenas um nome de evangélicos, ou de crentes, ou de cristãos, mas na verdade não são. Às vezes a pessoa acha que está tudo bem, porque está cuidando da família, está junto com a família num dia ali, mas está tão cansado, que não tem tempo para ir para a igreja, não acha ânimo nem para ir para a igreja. E a família vai ficando assim, deixada como se Deus nem existisse. Nunca ouvem realmente uma mensagem de Deus exclusiva para cada um, porque não congregam. Tópico 1, subtópico 1. O princípio do sábado. No grego a palavra sábado é sábaton. Sua raiz é o verbo cessar. O duplo B do sábaton é uma forma intensificada, por isso é uma cessação completa. Foi assim que Deus definiu o dia de sábado em Gênesis 2, de 2 a 3. Ele cessou completamente a obra da criação. Desde então, o sábado veio a se referir a esse dia em que as pessoas cessam de trabalhar. É o que nos ensina o Antigo Testamento. No sábado, não se trabalha, se descansa. Era para ser um dia de alegria, foi feito para o homem, um dia de descanso, recuperação, restauração, adoração. Originalmente, o sábado era um dia de descanso e esse propósito foi mantido na lei mosaica. Êxodo 16, 23 a 29, 31, 14 a 16, 35, 2 a 3, Deuteronômio 5, 12 a 15, Neemias 13, 15 a 22, Jeremias 17, 21 a 27. A observância do sábado era o sinal da aliança entre Israel e o Senhor. Êxodo 31, 13. Veja que esses dois B's aí, né, tem um som de V lá no grego, savaton, mas está transliterado aí como sabaton. Então esse verbo significa cessar de fazer, ou seja,
terminou a tarefa, agora dá uma descansada aí. Significa parar totalmente. Então esse é o significado lá de Gênesis, né? Capítulo 2, versículos 2 a 3, onde diz que Deus, então, cessou, né? Findou a sua tarefa de criar a terra, os mares, os astros, né? Os homens, os animais ali. Então a criação que ele iniciou e agora ele findou. Não quer dizer que Deus parou de fazer tudo e descansou como nós temos na nossa mente. Não. Ele terminou de fazer a criação. Olhou, disse que estava tudo muito bom, né? A única coisa que ele disse que não estava bom é que o homem estava só. Então ele criou para ele uma mulher. Então esse é o sentido do sábado. Não foi dado a nós nenhuma ordem para guardar o sábado. Jesus é Senhor do sábado. Nós estamos em Cristo. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então a ideia aí é um descanso para, nesse descanso, nós podemos nos dedicar mais a Deus. Agora, uma pessoa, por exemplo, que é aposentado, ele está em descanso total o tempo todo. Então, ele deve se dedicar a Deus todos os dias, né? O cristão, todos os dias, deve se levantar pela madrugada, fazer oração, a leitura bíblica, né? Deve ter um culto doméstico na sua casa, um momento aí sempre com Deus, todos os dias. Então, não vá pensar que é só um dia lá na semana, eu vou guardar esse dia. Não, todos os dias o cristão está adorando a Deus, louvando a Deus, meditando na palavra de Deus, orando, porque a Bíblia diz orar sem cessar. Então, todos os dias, não existe isso de dedicar um dia só para Deus, não. Nós temos o Espírito Santo, Deus mesmo, morando em nós. E o verdadeiro cansaço do ser humano não é esse cansaço físico. O cansaço verdadeiro do ser humano está na alma, que é a alma sobrecarregada pelo pecado, né? E aí a alma acha descanso onde? Em Jesus Cristo. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Então, quando eu tive dúvidas sobre esse dia de ser guardado aí, um sábado, então Deus me falou claramente, né, sobre esse cansaço do ser humano que é na alma, é o pecado. E ele acha descanso em Jesus Cristo. Então, o dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, que eu ouvindo a palavra de Deus, tomei a decisão, eu acreditei na mensagem do Evangelho, nesse dia então, o Espírito Santo veio morar em mim. E nesse dia então eu achei o descanso. Aí o meu verdadeiro cansaço era o pecado. E Jesus levou na cruz. Agora nós nos aproveitamos, né, desse princípio de um dia de descanso. Senão, nós estaríamos trabalhando aí todos os dias. Não teríamos nem um dia de descanso na semana. Então, esse dia, essa criação de Deus para todo ser humano, colocou na mente de todos os seres humanos do mundo inteiro que todos precisam ter um dia para descansar. Eles vão trabalhar ali 6 dias, um dia vai descansar. Tem país que é no domingo de descanso, tem lugar que é sábado, tem lugar que é na segunda-feira, né? Quantas pessoas trabalham hoje e o seu descanso é na segunda-feira, por exemplo? Muita gente. Então não está especificando um dia, assim, vai ser esse dia. Não. Mesmo porque tem muita gente guardando o sábado aí totalmente errado. O que é que tem a ver o nosso calendário com o calendário lá dos judeus, por exemplo? Se é para guardar o sábado como os judeus guardam, então a pessoa deveria seguir o calendário judaico, né? Então não tem nada a ver. Então esse dia de descanso, o homem é como se estivesse recarregando as suas baterias para trabalhar depois por 6 dias, né? Então Deus criou esse princípio para que houvesse um dia de descanso em todas as culturas do mundo inteiro. Todas as pessoas devem, merecem, né? Podem e precisam de um dia de descanso. Então a lei veio para regulamentar isso. No caso dos judeus, como eles estavam acostumados a trabalharem todos os dias como escravos, foi preciso haver uma lei
para obrigá-los a guardar esse dia, para que eles pudessem dedicar exclusivamente aí a um descanso físico, né? E terem momentos com Deus e se consagrarem a Deus nesse dia. Lá no hebraico o nome é Shabat, que é um dia de sábado, então consagrado a Deus. Veja que então o Shabat não foi criado por Moisés, foi criado lá em Gênesis por Deus, a ideia de um dia de descanso. Agora, Moisés recebeu a lei de Deus, né, e passou a valer agora como obrigação, dever dos judeus. Então, eles tiveram que ser obrigados a cumprir, porque senão continuariam trabalhando todos os dias e nunca teriam um dia de descanso físico e nem nunca teriam um dia para se dedicarem totalmente a se consagrarem a Deus. Veja que lá Moisés então vai receber uma lembrança, está lá, lembra-te do dia de sábado. Então Deus estava ordenando ao povo para se lembrar que deveriam ter um dia exclusivo para se dedicarem a Deus. Tópico 1, subtópico 2, o sábado na visão dos mestres da lei. Os mestres da lei transformaram o dia de sábado no pior dos pesadelos. Criaram regras infinitas e impossíveis. A ideia era que, quanto mais privações se tivesse no sábado, mais santa a pessoa se tornava. Eles guardaram suas regras ferozmente, exigindo que cada pessoa em toda a nação as observasse e, desse modo, transformaram o sábado em um fardo impossível de carregar, o que, sem dúvida, nada tinha a ver com o propósito original. Mateus 15:6, Marcos 7:9. Então, os mestres judaicos, né, pegaram esse dia, que era para ser um dia de prazer, de alegria, de consagração a Deus, de adoração a Deus, de meditação da palavra de Deus, né? O que eles fizeram então? Tornar esse dia um dia de escravidão religiosa. Então as pessoas tinham que cumprir, senão não estavam salvos, não estavam de acordo com o que Deus mandou, estavam em pecado, estavam condenados. Eles criaram o Talmud, colocaram um monte de regras, colocaram até quanto poderiam então as pessoas andarem nesse dia, né, que era 1 quilômetro aí de distância, só podia andar 1 quilômetro, mais do que isso não, senão estava pecando. Aí pegaram e disseram, não pode nem fazer comida nesse dia, você não pode fazer nenhum tipo de trabalho nesse dia, senão você está cometendo pecado. Criaram um monte de regras que não tem na palavra de Deus, não existe isso na palavra de Deus. Qual era a ideia deles? Quanto menos a pessoa fizer nesse dia, mais santa a pessoa vai se tornar. Mais fácil a pessoa se concentrar só em Deus. Então não pode fazer mais nada. Então era esse o princípio religioso. Não existe na palavra de Deus tal princípio. Jesus entrou em confronto com esses mestres da lei várias vezes devido ao sábado. Jesus curava as pessoas no sábado, andava por toda parte no sábado, não cumpria aquele quilômetro só. E várias normas que eles colocaram no sábado, que não tem na palavra de Deus, Jesus não cumpria. Imagine, Jesus disse para eles, olha, se o boi de vocês cair no buraco dia de sábado, vocês tiram ou deixam morrer lá? Ah, vocês tiram. Por que tiram? Por causa do bolso de vocês, né? Interesse financeiro. Então vocês quebram o sábado por causa do dinheiro. Agora, se eu vou curar uma pessoa, a pessoa é muito mais importante que tudo, muito mais importante que animal, importante que dinheiro. Eu vou curar uma pessoa no sábado, vocês dizem que não pode, porque no sábado não pode se fazer nada. Olha que coisa absurda. O entendimento deles era totalmente contrário à palavra de Deus. Então eles criaram várias tradições, várias leis, várias normas dentro desse dia, e que infelizmente ainda temos hoje igrejas por aí que se dizem evangélicas, que cumprem essas coisas. Olha, tem até igreja pentecostal guardando aí dia de sábado. Vocês acreditam nisso? Pois é. É o engano de Satanás. Ficam
assistindo, né? Ficam lendo, ficam prestando atenção nessas pessoas que não têm entendimento das Escrituras. Pessoas, olha só, é só olhar assim, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo nessa igreja? Não. Então, lá não é a igreja de Jesus Cristo. Preste atenção nessas coisas. Veja, você vê aí alguém famoso, né? Aí na TV, se destacando na mídia, sendo convidados até para pregar em nossas igrejas, por incrível que pareça. Você veja assim, essas pessoas aí na igreja deles têm batismo com o Espírito Santo? Falam em línguas? Não. Por que que você considera o que eles ensinam? Por que que você convida essas pessoas para pregar em nossas igrejas? Cuidado, o Espírito Santo é sensível. Isso é pecado. Tópico 1, subtópico 3, o sábado na visão de Jesus Cristo. Jesus realizou algumas coisas no sábado. Isso confrontou o sistema religioso de sua época, levando Jesus a ser advertido pelos fariseus, Lucas 6:2. Ele foi acusado de desafiar abertamente a autoridade religiosa dos fariseus. Jesus lhes conta o que aconteceu com Davi num dia de sábado e lhes chama a atenção anunciando que é o Senhor do sábado. Primeiro livro de Samuel 21, 1-6, Marcos 2, 25-28. A lei dizia que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, Êxodo 20 e 10. E agora Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, ocupando claramente a posição que só pode pertencer a Deus. Em outras palavras, Jesus havia dito: sou o soberano deste dia. Eu projetei esse dia. Eu sou o Criador. João 1:3, Colossenses 1:16. Foi ele quem descansou no sábado e o abençoou. Ele é soberano sobre o sábado e é ele quem interpreta toda a vontade de Deus para este dia. Então veja, Jesus andou mais do que era permitido no sábado. Jesus curou doentes, enfermos, pregou, ensinou no dia de sábado. Veja quantos milagres Jesus realizou no dia de sábado. E quando Jesus é confrontado, então, certa vez, ele vai falar sobre Davi. Olha, Davi foi lá no tabernáculo e ainda comeu os pães da proposição que eram oferecidos ali. E ainda deu para os seus homens comerem também. Então veja, era dia, na verdade, de trocar os pães da proposição, né? Então Davi disse: me dê esses pães aí para me dar aos meus homens. O sacerdote disse: pelo menos se eles não tiveram algum contato com mulheres, né? Ou seja, não tiveram atividade sexual com suas mulheres, se guardaram pelo menos disso, então se pode ainda providenciar para que eles possam comer. Então Davi explica: hoje é dia de troca de pães. Esses pães aí vão ser trocados por pães novos, quentinhos, né? Então esses pães que estão aí podem ser aproveitados para alimentar os meus homens que estão famintos. Então Jesus usa isso aí como ilustração para os judeus entenderem que as coisas consagradas a Deus são coisas que podem ser usadas em benefício do ser humano, porque para Deus o ser humano é mais importante que todas as quaisquer regras que existam por aí. O ser humano é mais importante que o dia de sábado. Quantas pessoas estão sendo aí até expulsas de igrejas aí por causa do dia de sábado? Às vezes por causa de comida. Olha só o que Deus diz através de Paulo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Então Jesus se declara Senhor do sábado. Ou seja, ele está dizendo: eu criei o sábado. Eu criei todas as coisas. Eu sou Deus, ele está dizendo claramente a eles. Mas eles não compreendiam essas coisas. Então, se Jesus é Deus, ele que criou o sábado, ele sabe o que pode ser feito ou não no sábado. E ele pregava, curava as pessoas, andava por toda parte. Então, veja bem, ele está dizendo que um dia, aqui é um dia para que o homem possa se dedicar a Deus, sendo que, se ele trabalha os 6 dias direto, né, então ele terá um dia para descansar e se consagrar a Deus.
adorar a Deus, louvar a Deus, ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. Então ele terá esse direito a fazer isso. Então tomemos cuidado com esse legalismo religioso. Cuidado, você que está aí preso a um legalismo, achando que está fazendo alguma coisa para Deus. Tópico 2. Entendendo o descanso dado por Deus. O propósito de Deus ao estabelecer o dia de sábado era trazer bênção ao homem, concedendo-lhe um merecido descanso de seu trabalho. Nosso maior problema hoje é separar um tempo para isso e entender que tudo o que Deus faz é para o nosso bem-estar. Então, ao Deus instituir um dia de descanso, Ele está fazendo isso para beneficiar o ser humano, para ele ter um dia de descanso e ele ter a oportunidade de ter um dia para ficar com sua família, ele ter um momento de lazer com a sua família, ele ter um momento de união e paz com a sua família, ter um momento para se dedicar mais a Deus, de congregar, né? Aí tem a escola bíblica dominical, tem o culto à noite, né? Então ele tem um dia especial na sua vida. Ele não deveria pegar esse dia e se dedicar às coisas do mundo. Tem crente aí que pega esse dia, o único dia que ele tem de descanso, e vai assistir futebol, né? E vai para outras coisas, e as coisas de Deus ficam de lado, que deveriam ter a prioridade na sua vida, mas ele coloca outras coisas como prioridade, principalmente as coisas do mundo. Tópico 2, subtópico 1. Deus concluiu a obra da criação. O termo descanso, usado em Gênesis 2:3, não fala de cansaço, porque Deus nunca se cansa. Ele poderia ter criado mais 1000 universos e não sentir nenhum cansaço. João 5:17. Como um artista que depois de terminar seu trabalho se assenta para contemplá-lo, não porque esteja cansado, mas porque quer apreciar a obra realizada, assim fez Deus. Observe que, repetidas vezes, vemos essa mesma frase. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Desde a criação, o sábado se tornou modelo e uma forma natural para toda a raça humana. É a ordem natural das coisas. Os campos precisam de repouso, as máquinas necessitam parar para manutenção, e assim por diante. Levítico 25:4. Então veja, até a terra, Deus deu ordem, né? Cada 7 anos havia um ano de descanso para a terra. Havia o ano do jubileu também, de libertação de todos que eram escravos, né? Havia a festa dos judeus ali, as festas obrigatórias, era um dia de descanso também. Então veja, sempre Deus colocou na mente do homem esse descanso, esse dia de consagração a Deus. Então isso deveria estar no coração de todo ser humano. Não vamos pensar aí que Deus se cansou realmente, estava descansando porque estava cansado, porque criou as coisas. Não, Deus jamais se cansa. Lembrando que Deus também não dorme. Às vezes as pessoas acham que Deus é um ser humano, né? Então veja, Deus jamais se cansa. Não estava dizendo que estava cansado e precisava descansar. Não. Ele parou a sua criação porque já estava completa. Ele olhou, estava tudo bem, a criação estava completa. Pronto. Parou, cessou. Esse descansou, quer dizer, cessou de fazer, de criar, porque estava pronto. Agora Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje. Deus nunca parou. E nem vai parar. Se você olhar em Levítico 23:39 diz, porém aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso e no 8º dia haverá descanso. Então veja, Deus instituiu festas para que os judeus comemorassem e ele disse, olha, no primeiro dia haverá descanso, no 8º dia tem descanso. Então veja que até mesmo nas celebrações das festas tinha um dia que era para descanso, ou seja, para que as pessoas deixassem todo o trabalho e pudessem se consagrar a Deus, adorar a Deus, prestar um culto a Deus. Tópico 2, subtópico 2, precisamos descansar. A busca pela sobrevivência ou por uma realização profissional tem afastado vorazmente o ser humano de sua casa e de Deus. São tantos afazeres que um dia de 40 horas ainda pediria mais tempo.
Tudo isso nos leva a pensar que não precisamos apenas de um dia de descanso, mas também da capacidade de descansar. Mas como fazê-lo se estamos sempre acompanhados da sensação de que tudo que fazemos é incompleto e imperfeito? Isso para nós seria impossível, a menos que descansássemos nas obras que Cristo já realizou por nós. João 19:30. Ele sofreu por nossos pecados para nos dar perdão e paz. Ele tomou sobre si nossos pecados e falhas, todas aquelas coisas que fizemos errado ou deixamos incompletas. O que não conseguimos, ele conseguiu por nós, de tal forma que aqueles que confiam nele podem vir a desfrutar do verdadeiro descanso de Deus. Então estamos vivendo uma correria desenfreada. O capitalismo é terrível, a luta por ganhar mais, comprar mais, comprar mais, comprar mais. O consumismo desenfreado, compram coisas que nem precisam, mas compram coisas até para disputarem com outras pessoas, para aparecerem, para serem consideradas importantes, né? Compram, sem necessidade, mas compram cada dia mais. E ainda existe a busca, né? A luta pela sobrevivência, né? Pela alimentação, pelo vestuário, pela moradia. Uma luta desenfreada pela realização profissional. O homem quer crescer no seu trabalho, desenvolver, ser um líder, ser um chefe, ser dono. Então é uma luta total. E nessa coisa de maluco aí que o mundo está transformando as pessoas, né? O sistema está transformando as pessoas se esquecem de Deus, não acham mais tempo para Deus, não vão a uma igreja, né? Uma congregação, não vão ali mais para adorar a Deus, ouvirem Deus falar com eles, louvar a Deus, conversar com os irmãos, não acham mais tempo para isso. Se o dia tivesse 48 horas, ainda não seria suficiente para essas pessoas. E existe gente tão cansada, mas muita gente cansada, estão aí, vivendo, muita gente em depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de burnout, né? É tanta coisa, tanta doença que tem surgido. E os psicólogos aí têm aproveitado bem a chance, né? Tem criado cada dia mais aí coisas, doenças, né? Para que as pessoas sejam aí tratadas por eles e eles ganhem mais dinheiro. Então vão inventando cada dia mais doenças, mais enfermidades. E cada dia as pessoas vão acreditando que estão cada dia mais escravizadas e na verdade acabam estando mesmo, né? Porque vão acumulando tarefas, trabalho, e estão super cansados. E um dia de descanso nem é suficiente mais para quem tem um dia de descanso. Quando tem um dia de descanso. E a pessoa então se acredita tão cansada, que se prostra aí no domingo, né? E não acha tempo, não acha ânimo nem para ir para a igreja. Alguns aproveitam esse dia para ir para uma praia, um passeio, alguma coisa. Diz que vão então para um lazer, né? Com a família e coisa e tal. E aí não vão para a casa de Deus, não vão atrás de ouvir a pregação do Evangelho, não tem tempo para isso. Esse dia, então, acaba sendo sacrificado em favor do próprio descanso deste ser humano que não se lembra de Deus e acha que o seu lazer, a sua vida familiar se tornou, então, mais importante que Deus. E Deus espera, né, que este ser humano perceba que o seu cansaço verdadeiro não é mais nem físico, nem emocional, mas é espiritual, né? Ele está precisando de um contato direto com Deus, de conversar com Deus. Ele vai acabar, então, percebendo e Deus quer conduzi-lo para que ele ache a solução. A solução, o descanso verdadeiro está em Jesus Cristo, como está escrito em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, e Jesus está dizendo bem claro que o fardo do homem é pesado, o cansaço do homem é muito pesado, ele precisa de descanso, mas o descanso é em Jesus Cristo.
Tópico 2, subtópico 3, descanso e adoração. Deus ordenou um dia de descanso para que todos desfrutem. Mas qual a maneira certa de agradar a Deus? Deus nos deu 6 dias para cuidar de tudo aquilo que é concernente às nossas vidas e reservou para Ele um dia em especial. Êxodo 20, 9 a 10. Esse mandamento foi dado aos israelitas para lembrá-los que seu relacionamento com Deus era especial. Nenhuma outra nação poderia dizer que o Senhor era seu Deus. Nenhuma outra guardava o sábado. Somente os israelitas guardavam o sábado como um dia de adoração ao único Deus, que era também seu Salvador e Senhor. É preciso atenção para não sermos sufocados no corre-corre da vida, nos esquecendo de que somos plenamente dependentes de Deus, amados e cuidados por Ele. Então veja, uma lei dada por Deus, mas que estava no princípio lá em Gênesis, que era aí a consciência do ser humano que ele precisa de um dia que ele vá descansar fisicamente, mas também ele precisa de um descanso em Deus. Ele precisa de um dia para se lembrar e se dedicar a Deus. Ele precisa de um dia de comunhão mais íntima com Deus. Os judeus, eles precisam e têm urgência desse dia. Por quê? Porque eles têm muito interesse material. São pessoas que se dedicam muito a ganhar dinheiro, se dedicam muito às coisas materiais. E não só eles. Hoje, toda a raça humana está aí numa correria desenfreada por ganhar mais dinheiro. Os países que escravizam as pessoas, aí esses nem um dia de descanso dão para essas pessoas. Cada dia escravizam mais as pessoas. E as pessoas não trabalham nem para benefício próprio. Trabalham feito animais para benefício desses governos. Veja que no tempo que Deus instituiu, então, falou com os judeus sobre o dia de descanso, o sábado, nenhuma outra nação tinha um dia de descanso. As pessoas trabalhavam direto. Então eles se destacaram entre todos os povos como um povo que tinha um dia para se dedicar ao seu Deus. Devemos tomar todo o cuidado com esse corre-corre para lá e para cá, essa vida agitada que vivemos, e encontrarmos sempre tempo para nos dedicarmos a Deus. Lembrando que todo crente deve ter na sua mente que todos os dias ele precisa ter um tempo só com Deus. Talvez se ele parar de assistir TV até meia-noite, então ele possa dormir mais cedo, acordar de madrugada, orar, ler um pouco a palavra de Deus, meditar nisso, Quem sabe? É preciso deixar o mundo para que as coisas de Deus tenham prioridade, Buscar as coisas que são de cima, não as que são de baixo. Então devemos deixar esse ativismo desenfreado, sufocante, ganancioso, Devemos tomar cuidado com isso, com essas prisões que vão então tomando o nosso tempo e nunca achamos tempo para Deus. Cuidado com isso. Tópico 3. Algumas lições e esclarecimentos. Considerando o posto nos tópicos anteriores, veremos alguns esclarecimentos necessários sobre o presente assunto e algumas lições preciosas para o viver do discípulo de Cristo, firmado na perfeita obra redentora de Jesus Cristo e na revelação da palavra de Deus. Tópico 3, subtópico 1, lembra-te do que Deus preparou para os fiéis. Vemos em Gênesis 2, de 2 a 3, o registro da conclusão da obra divina da criação. 2 expressões são usadas pelo escritor, inspirado pelo Espírito Santo: acabado e descansou. Ou seja, Deus concluiu, cessou. Expressões que apontam para a realização cumprida. Não se trata de Deus estar inativo, pois Ele sustenta e interage com sua criação. Derek Kidder, Gênesis, Introdução e Comentário Mundo Cristão e Vida Nova, 1979, página 50, comenta:
Podemos compará-lo com o simbolismo desta descrição. Jesus assentou-se, depois de consumar a redenção, Hebreus 8:1, 10, 12, para dispensar benefícios aos seus. Lembra-te da bênção do repouso, descanso. Separe, santificar um tempo para desfrutar do que o bom Deus criou. Descansar confiando em Deus como nosso provedor, mantenedor, protetor. Em uma rotina tão intensa, priorize momentos de adoração. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Então veja que lá se destaca em Gênesis 2, né? Olha aí. Acabado, descansou. Olha aí. Uma obra, Deus estava criando. Então ele criava uma coisa, tendo acabado então de criar aquilo ali. Ele então fez o quê? Descansou, ou seja, cessou essa criação, completou aquilo que ele queria criar. Todas as coisas que estavam no seu plano de criação, então ele havia terminado, criado. Então agora ele vai olhar o que ele criou. Ele vai contemplar agora, olha, tudo que era preciso criar, que eu tinha em mente aqui, projetado para criar, eu criei. Não quer dizer que Deus parou no tempo para descansar, para dormir. Não quer dizer isso não. Lembra que todo dia Deus vinha conversar com Adão? Pois é, Deus não parou nem um dia. Olha, Jesus está à direita do Pai hoje, depois de realizar a tarefa de salvação do ser humano. Mas o que diz a palavra de Deus? Ele está lá fazendo o quê? Intercedendo por nós. Ele não está parado, descansando, dormindo, não. Intercedendo por nós. Então nós podemos descansar um dia confiando que Deus vai prover o necessário para nós. Nós não vamos passar fome, não vamos ficar sem ter onde dormir, nem sem roupa, nada. Deus cuida de nós. Não precisamos ficar super desesperados, ansiosos, sem confiar em Deus, sem ter fé em Deus. Deus cuida de nós. Então você deve vigiar isso na sua vida. Quando o trabalho está tomando todo o seu tempo, você não acha mais tempo para a família, não acha mais tempo para conversar, não acha mais tempo para um lazer, não acha mais tempo para a esposa, não acha mais tempo para os filhos. Então você vai vendo, olha, acenda aí a luzinha vermelha. Você está tão cansado que não está nem congregando mais, não acha tempo para ler a Bíblia mais, nem para orar. Então, acenda uma lâmpada vermelha. Cuidado, pare, raciocine, olhe direitinho e começa a separar um tempo para a sua família, né? Primeiro, é claro, para Deus. Veja que até as máquinas têm descanso. Tópico 3 sobre tópico 2. Por que domingo e não sábado? O que significa o quarto mandamento para o cristão? O que mudou? O sábado do Antigo Testamento era uma sombra das coisas futuras, apontava para o repouso completo e final que só podemos encontrar em Jesus Cristo, Colossenses 2, 16 e 17. Jesus deu um novo significado ao trabalho e ao descanso. Jesus veio ao mundo para concluir a obra do Pai e, com base nesse trabalho, pode dar descanso às nossas almas. Mateus 11, 29 e João 4, 34. Os israelitas olhavam para trás, rememorando a criação e a redenção, Deuteronômio 5, 12 a 15. Mas nós olhamos para Jesus, que realizou um êxodo ainda mais poderoso. Jesus é cumprimento do sábado, como também de todos os outros mandamentos. Tradicionalmente, os cristãos realizavam seus principais cultos corporativos de adoração aos domingos, o primeiro dia da semana, em celebração da ressurreição de Cristo, que ocorreu em um domingo. Mateus 28, 1, Marcos 16, 2, Lucas 24, 1, João 21. Então sabemos que tudo que está escrito, para o nosso ensino é que está escrito, e sabemos que toda a Escritura se cumpre em Jesus Cristo. Jesus é Deus, é o Criador desse dia que nós devemos então consagrar a Deus, desse dia que nós devemos meditar na palavra de Deus. É claro, aqueles que trabalham 6 dias, então tem esse dia aí de consagrado a Deus. Aqueles que não trabalham, nesses 6 dias, podem se dedicar todos os dias a Deus.
E é evidente que todo crente deve ter um momento, pelo menos aí umas 2 horas com Deus todos os dias, mesmo que ele trabalhe todos esses 6 dias aí. Mas um dia, pelo menos, ele tem que ter a consciência que ele deve congregar, deve buscar ir à igreja, ter comunhão com os irmãos, ouvir Deus falando com ele, louvar a Deus, adorar a Deus, aprender a palavra de Deus, né? Ofertar a Deus, dizimar. Tudo isso o cristão deve ter na sua mente, no seu coração. Nós, olhando aí para o princípio da igreja, nós vamos ver claramente que aos domingos é que eles se reuniam para celebrarem, por exemplo, a Santa Ceia. Era um dia de se reunirem para adorar a Deus, para lerem e meditarem a palavra de Deus. E ficou um dia importantíssimo para os cristãos, porque eles comemoravam a ressurreição de Jesus, que aconteceu num domingo. E nós vamos ver que não é Constantino que inventou o dia de descanso do domingo. Ele seguiu uma tradição que já acontecia na igreja há mais de 300 anos. Agora, ninguém está dizendo que você tem que guardar o domingo ou tem que guardar o sábado. Não. Estamos explicando que não existe essa obrigação, não existe essa ordem para nós. Você precisa ter na sua vida um dia que você vai descansar fisicamente e você vai procurar ter aí um dia para ter um lazer, ter comunhão com a sua família, mas principalmente um dia de adoração a Deus, de exclusividade, para que você possa congregar, que você possa adorar a Deus, que você possa meditar na palavra de Deus, para que você possa ouvir Deus falando com você. Tópico 3 sobre tópico 3, princípios preciosos para o nosso viver. A grande lição que aprendemos aqui é que o Senhor deseja que dediquemos a Ele um tempo especial de adoração. E quem deverá sair ganhando com isso? Claro que somos nós. Deus deseja se relacionar conosco, nos ouvir e também falar aos nossos corações. Tiago 4,8. Para que isso aconteça, precisamos parar. Deus não nos chama para estabelecer esse tempo por força. Esse mandamento nos ensina a ter ética de lazer, assim como a ética de trabalho. Eclesiastes 3,1. Aponta também para descansarmos na obra consumada por nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4,3. Descansar confiando sem receios, pois o Senhor provê e cuida. Somos dependentes dele. Então é desejo de Deus que nós tenhamos esse dia, se é claro, trabalhamos aí pesadamente todos os 6 dias da semana. Então, vamos ter esse direito, vamos dizer assim, o direito de cada trabalhador que ele possa descansar. Agora, o que Deus quer é que você, tendo um dia de descanso, você dedique tempo para Deus nesse dia. Então você não vai dedicar esse tempo que você tem para o mundo, para as coisas do mundo, para o pecado principalmente. Então, considere esse dia para você se dedicar mais a Deus, procurar mais por Deus, né? Então é um dia especial, principalmente para congregar. Olha bem, se você tem o dia de domingo de folga, olha bem, dedique esse dia, pegue aí, vá para a escola bíblica dominical, vá para o culto à noite, tenha um tempo de adorar a Deus, de meditar na palavra de Deus, de ouvir Deus falar com você. É importantíssimo isso. Conclusão. A vida poderia ser muito mais saudável e feliz para todos nós se, em vez de nos ocuparmos tanto com as coisas da vida, corrêssemos para os braços de Deus, no afã de adorá-lo e conhecê-lo melhor a cada dia. Olha, tem muita gente mesmo doente, né? Estão aí com enfermidades seríssimas, muita gente com depressão, com ansiedade, síndrome de todo jeito, doenças de todo jeito, porque não tem um dia de descanso, porque não acham aí um dia para que possam ficarem tranquilos, confiando em Deus, no sustento de Deus, no cuidado de Deus, um dia que possam se sentir assim nos braços de Deus, um dia que possam congregar, estar com os irmãos, né? Muita gente doente por causa disso, muita gente mesmo.
inclusive, gente, dentro da igreja. Então, essa correria, essa preocupação excessiva com o dinheiro, né, com as coisas materiais, tem causado problemas seríssimos. Descanse, olha, descanse em Jesus. Consiga achar em Jesus um descanso. Procure adorar a Deus, procure congregar. Olha, é importantíssimo que você tenha um dia também para passar com a sua família. É muito importante essa comunhão com Deus, comunhão com sua família. É muito importante. E congregar é importantíssimo para seu fortalecimento, para que você encontre a comunhão realmente com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Todos os dias, todo crente pode fazer isso. Procure dormir um pouco mais cedo, procure deixar a televisão, a internet, procure se deitar um pouco mais cedo. Acorde de manhã cedinho, ore, converse com Deus, leia pelo menos um capítulo da Bíblia todo dia. Faça isso e Deus ficará alegre com você e você vai sentir mais o amor de Deus na sua vida. Vamos orar agora. Você que está ouvindo, se você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu na terra como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, ele levou sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz. Você crê nisso? Crê que ele morreu e ressuscitou? Então você é salvo agora. Basta você entregar a sua vida para Deus agora, e confiando inteiramente em Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Agora o Espírito Santo vem convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E você é salvo agora, você é tornado agora filho de Deus. Você recebe agora o Espírito Santo, recebe o perdão de todos os seus pecados. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora, porque Ele já levou na cruz nossas doenças e enfermidades. Creia nisso e receba agora o seu milagre, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Se alegre na força do Senhor, se alegre na salvação do Senhor, no perdão do Senhor. Receba agora, em nome de Jesus, a salvação. Receba o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas, toca aqueles que estão doentes, estão enfermos, sejam curados agora, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles, toca. Graças a Deus, que maravilha, Senhor. Faz milagres nessas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar aí um like, um gostei. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É grátis, não paga nada. Veja bem, você não está pagando nada, só estou te pedindo um favor, que você dá aí um gostei, se inscrever no canal, é grátis. Isso vai aumentar aí o número de pessoas que vão assistir esse vídeo depois. O YouTube se encarrega disso. Quanto mais gente assiste, mais ele transmite para outras pessoas. Então faça esse favor, nos ajude aí. Lembrando que se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco pelo meu WhatsApp, está aí, 99951520454. Ou então está aí no QR Code que você vê aí. Você coloca a sua câmera aí do seu celular em foto, né? Mira aí nesse QR Code, lá em cima do celular vai aparecer lá o grupo. Você clica em cima e entra no grupo aí. Eu envio para você gratuitamente toda semana esse material. E esse grupo não é grupo de bate-papo, só eu que posto lá toda semana o material da Escola Bíblica Dominical. Se você deseja nos ajudar, eu não dirijo igreja, não sou aposentado, estou há mais de 8 anos desempregado, preciso da sua ajuda. Então você envie qualquer quantia numa dessas contas e Deus vai usar você e vai abençoar a sua vida com certeza. Está aí Caixa Econômica, está aí Bradesco, está aí Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix você vê aí, 331957816620, ou o QR Code que está aí. Você entre e passe qualquer quantia e nos abençoe
e Deus com certeza vai abençoá-lo. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos. Glória a Deus.